Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo e este é o canal Livros e Leituras. Estamos aqui hoje para falar sobre os dois últimos direitos do leitor. Hoje é o último vídeo da série que começamos no começo de maio, começo desse mês, onde nos propusemos a falar sobre os direitos do leitor, aquilo que nós temos, que nós podemos fazer como leitores, né? A ideia nessa série é que a gente aprenda como ler melhor, como escolher melhor nossas leituras, como podemos aproveitar mais os livros que estamos lendo. E então nós fizemos 4 vídeos, esse é o 5º vídeo, então 5 vídeos sobre a importância de fazer uma leitura atenta, cuidadosa, uma leitura melhor, uma leitura com mais proveito, tá bom? Hoje é o 5º vídeo, último vídeo, onde nós falaremos sobre o direito de ler em voz alta, tá bom? E sobre o direito de se calar, tá? O direito de ler em voz alta nós vamos falar um pouquinho mais, e o direito de se calar mais brevemente, tá? O vídeo de hoje será bem mais curto nesses dois direitos, e no final nós vamos fazer um resumo, um apanhado do que foi dito do primeiro vídeo até agora, tá bom? Sobre o direito de ler em voz alta, é um direito extremamente importante que o Daniel Pennac coloca nesse livro que estamos utilizando como base para esses nossos vídeos, né? São 5 vídeos e nós nos baseamos nesse livro aqui, tá? Como um romance do Daniel Pennac. Tá? É um livro muito bom, um livro interessantíssimo, embora nós discordamos muitas vezes da posição do autor em relação a isso que ele coloca como direito, aquilo que ele coloca em cada um desses direitos também, né, como opinião dele, aquilo que ele coloca nós discordamos, nós falamos aqui também. Enfim, sobre o direito de ler em voz alta, o autor coloca para nós aqui um trecho interessantíssimo que eu quero ler para vocês, antes de darmos prosseguimento. O autor diz assim, na página 146 do livro, ele diz assim, ó, a escola nos proibia, no caso dele, né, a escola nos proibia de ler em voz alta. A leitura era silenciosa, já era o credo na época, essa leitura silenciosa. Direito do olho ao cérebro, transcrição instantânea, rapidez, eficiência, com teste de compreensão a cada 10 linhas, a religião da análise e do comentário, desde o começo. A maior parte das crianças morria de medo. Isso era só o começo. Todas as minhas respostas eram boas, se você quer saber. Mas voltando para casa, eu relia tudo em voz alta, né? Então é interessante ele colocar isso daqui, porque nós começamos desde muito cedo como leitores. Nós aprendemos que a leitura ela tem que ser feita de forma calma, silenciosa, sem voz, só do texto ao cérebro. Nós lemos e automaticamente nós já passamos para a cabeça sem passar pela boca. E isso é interessante quando ele coloca assim, porque é importante também que na leitura, nesse caso quando ele fala sobre a leitura em voz alta, é importante porque muitos textos seriam também melhor aproveitados se nós lêssemos em voz alta. A leitura em voz alta é meio que um tabu, a gente está acostumado a ler quieto, calmo. Isso tem a ver também com muita repressão, pode ser, né, uma das causas, muita repressão que as crianças já sofrem desde cedo quando começam a ler, porque elas não são incentivadas a ler em voz alta, porque às vezes a criança acha que lê mal, o pai ou a mãe quer que a criança lê em voz alta para fazer um teste e ver se a criança está lendo bem, ver se a criança tem uma leitura muito boa, razoável, etc. E aí a criança às vezes não está lendo bem, não tem ainda um desenvolvimento legal da leitura, e aí acaba sendo repressivo, acaba sendo opressivo, a criança acaba sendo oprimida. E ela acaba não desenvolvendo o hábito de ler em voz alta, porque a experiência que ela tem de ler em voz alta é uma experiência negativa. Ela lê em voz alta e a experiência negativa porque está associada a uma série de coisas relacionadas à leitura em voz alta que não a própria leitura. Então, esse pode ser uma das causas porque nós nos acostumamos desde muito tempo a não ler em voz alta. E é impressionante que às vezes nós lemos até poemas só lendo direto do texto para o cérebro. Nós não conseguimos ler nem sequer um poema em voz alta. Isso eu não estou falando nem de um romance, nem de um conto. Estou falando de teatro, estou falando de um poema. Nós temos tanta dificuldade em ler em voz alta que nós não associamos nem mesmo a leitura de um poema, não conseguimos nem ler um poema
em voz alta. Eu vou dar algumas experiências aqui para vocês, falar sobre algumas experiências, por exemplo, que eu tive com a leitura em voz alta, que foram extraordinárias. É claro que cada leitor tem a sua própria experiência com a leitura, né? Inclusive com a leitura em voz alta. Há pessoas que nunca leram e nunca leem nada em voz alta. Ela lê do texto para o cérebro. Essa questão do texto para a mente, sem passar pela boca, né? Do texto para a mente. Mas existe a possibilidade de que você leia e passe do texto para a boca e da boca para o cérebro. O que eu quero dizer aqui, resumindo, é o seguinte: é uma outra experiência de leitura. Quando você lê em silêncio, você lê o texto em silêncio, o seu cérebro processa aquele texto de uma forma. Quando você lê em voz alta, o seu cérebro processa aquela leitura de outra forma. Por quê? Porque quando você lê em voz alta, você não tem só os olhos no texto, você tem a boca que pronuncia também. O seu cérebro recebe a informação de uma outra forma. Então é importante, assim, se você quiser fazer esse teste, você percebe as diferenças na sua leitura. Quando você lê em silêncio, você tem uma experiência. Quando você lê em voz alta, você tem outra experiência. Aqui nós não estamos colocando que uma experiência é melhor que a outra, que uma experiência é mais positiva que a outra. Apenas dizendo que é uma experiência diferente que você mesmo pode tentar. Tente ler um texto em silêncio, depois leia esse texto em voz alta, para você ver como o seu cérebro processa a informação de forma diferente. Eu vou falar para vocês sobre algumas experiências que eu tive. Por exemplo, uma experiência que eu tive com a leitura em voz alta, que foi extremamente impactante na minha vida, foi a leitura do início do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Eu já tinha lido primeiras histórias do Guimarães, e depois eu li o Grande Sertão e travei na primeira leitura. Eu comecei a ler Grande Sertão Veredas e parei, travei, de fato, assim, nas primeiras páginas. Aí um dia me sugeriram que lesse Grande Sertão Veredas lendo em voz alta as primeiras páginas. Foi uma das experiências mais extraordinárias que eu tive na minha vida, porque eu consegui, fazendo assim, começando a ler Grande Sertão em voz alta, nas primeiras páginas, eu consegui seguir a leitura. Depois eu parei de ler em voz alta num determinado ponto do livro e consegui terminar o livro, né? Mas eu só consegui porque eu consegui ler o texto em voz alta. Eu não sei explicar por quê, como, quando, de que forma isso aconteceu, mas foi uma sugestão que me deram na faculdade e isso me ajudou muito. Eu comecei a ler o texto em silêncio e não consegui avançar, né? Porque a linguagem de Guimarães todo mundo já sabe que é uma linguagem bem diferente. E Grande Sertão é um livro espantoso, né? O Alfredo Bozzi, na História Concisa da Literatura Brasileira, diz que o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa é um livro assombroso. Eu gosto dessa palavra que o Bozzi usa, né? Porque de verdade o Grande Sertão Veredas é assombroso. É um livro assombroso. Se você não leu ainda Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, não perca a oportunidade. Procure e tente ler. E fique com esse conselho, leia as primeiras páginas em voz alta. Você vai perceber o quanto é extraordinário a leitura desse livro, a sua experiência, como ela vai ser uma experiência diferente. Eu estava pensando também em uma outra coisa, para a gente não estender muito, não só no romance, como no caso do Guimarães, como a Clarice também, né? A Clarice Lispector, eu estou lendo agora Perto do Coração Selvagem, da Clarice, e há trechos aqui que é de uma beleza extraordinária. E assim, o estilo dela é incrível também, né? Ela tem uma escrita muito própria. Mas ler esse texto, algumas partes do texto, alguns trechos do livro em voz alta, tem sido uma experiência extraordinária para mim. Então eu não perco mais a oportunidade de ler determinados momentos da Clarice em voz alta. Agora, se tem uma área, gente, se tem uma área em que a leitura em voz alta é fundamental, é a leitura de poesia. Inclusive, eu acho que qualquer leitor de poesia é um leitor acostumado em fazer leitura em voz alta, né? Não tem como você ler um poema ou um livro inteiro de poemas sem ler pelo menos 1 ou 2 ou 3 ou 10, ou o livro inteiro, se você quiser, em voz alta. Eu acho impossível ler poema, pelo menos é a minha experiência. Quando eu leio um poema, claro que eu leio muitos poemas em silêncio, mas tem poema que eu leio em voz alta. Primeiro, aqueles poemas que eu não compreendo bem, eu releio em voz alta.
Outra é aquele poema que eu acho muito bonito. Eu tento ler em voz alta para perceber como que fica a estética do texto, né? A estrutura do texto, a pontuação, como que aquilo soa. Então a leitura em voz alta de poema é algo que também é fundamental. Eu separei aqui, por exemplo, para vocês, o Manuel Bandeira, no livro Estrela da Vida Inteira, que é uma coleção assim com muitos poemas dele, né? Tem aqui Lira dos 50 anos, Estrela da Manhã, Ritmo Dissoluto, Estrela da Tarde e tal, o Mafá de Malungo. E tem um poema dele que eu gosto muito que se chama Testamento. Esse poema do Bandeira é extraordinário, eu gosto muito dele. Diz assim, ó, para você ver, a leitura em voz alta, ela traz ao cérebro uma outra informação. Ela acrescenta uma informação. Porque ela passa do texto para a boca, da boca para o cérebro. É uma informação diferente. Só a primeira estrofe do poema diz assim: Testamento do Manuel Bandeira, que está no livro Lira dos 50 anos. O que não tenho e desejo é que melhor me enriquece. Tive os dinheiros, perdi-os. Tive amores, esqueci-os. Mas no maior desespero, rezei. Ganhei essa prece. Vi terras da minha terra, vou ler o restante. Por outras terras andei, mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Gosto muito de crianças, não tive um filho de meu. Um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Criou-me desde eu menino, para arquiteto meu pai. Foi-se-me um dia saúde, fiz-me arquiteto? Não pude. Sou poeta menor, perdoai. Não faço versos de guerra, não faço porque não sei, mas num torpedo suicida darei de bom grado a vida na luta que não lutei. Olha que é diferente quando a gente lê em voz alta, o texto é diferente, a poesia soa diferente. Pode-se dizer que existe uma poesia lida em voz em silêncio e uma poesia lida em voz alta. A experiência cerebral, a experiência da mente, ela é diferente nos dois casos, tá? Gente, para a gente pular então para o último direito, é o direito de se calar. Né? Esse segundo direito que o Daniel Pennac coloca no livro, como um romance, que é o último direito do livro, é o direito de se calar. Do que se trata esse direito? Né? Eu acho que é óbvio, né? do que se trata. É o direito de não falar nada. É o direito de terminar uma leitura e ficar quieto. Não comentar, não falar, não debater, não dialogar, não discutir, não comentar, não divulgar, não fazer propaganda. É um direito de se calar sobre a sua... É meio que um direito de posse daquilo que eu li, sabe? Não sei se vocês conseguem compreender. É meio que eu li e eu quero tomar posse daquilo que eu li, então eu leio e me calo, eu me fecho. E quando eu me fecho, eu guardo o que eu li pra mim. Aquilo passa a ser parte de mim. Lembra meio uma linguagem Clarice, assim, né? Mas é algo que eu tomo posse, né? Passa a ser uma coisa minha. Eu li e é meu, eu guardo pra mim. Então o direito de se calar é um direito também de guardar aquilo que se leu e refletir sobre o que você leu, mastigar o que você leu, pensar sobre o que você leu. Isso é fundamental, né? Ler, se calar e pensar naquilo que você leu. Essa é a conclusão dos 10 direitos do leitor, tá? Que o Daniel Pennac coloca. Esse último direito, direito ao silêncio, direito a se calar a respeito das suas leituras, daquilo que você leu, é importante, mas não aproveite o direito de se calar apenas para se calar como ato em si, fechado, mas para se calar e pensar. Trabalhar o texto que você leu dentro de você, refletir sobre aquilo que você leu. Porque se tem uma coisa que emburrece, é leitura sem reflexão, é leitura pela leitura, é ler para acumular informação. Informação só não traz inteligência, informação só não faz de você uma pessoa melhor. O que faz você crescer como leitor é a leitura, depois a reflexão. Mastigar aquilo que você leu, refletir aquilo que você leu, trabalhar com aquilo que você leu. A leitura em si é fundamental, mas por si só ela não dá conta de tudo, tá bom? Para concluir a série de direitos do leitor, eu vou fazer aqui um resumo brevíssimo sobre os 10 direitos que nós tratamos. Primeiro, o direito de não ler. Esse é um direito que todos nós temos. Não temos direito de ler, direito também de não ler. Temos direito de ao invés de ler, assistir um filme, assistir uma série, assistir um anime, assistir qualquer coisa, ou não assistir nada, ou jogar bola, ou fazer qualquer coisa. A gente não tem obrigação de ler o tempo todo. A gente tem direito também de não ler. Não quero ler, não vou ler, vou fazer outra coisa. É o direito que nós temos. Nós temos o direito de pular página, desde que esse texto que nós vamos pular
o texto permita, o livro permita que se pule páginas. Há livros que não é possível pular páginas. Por quê? Porque é um livro que um capítulo está relacionado ao outro. Isso acontece na ficção e etc. Mas quando é um livro de filosofia, que há vários temas separados, não relacionados, eu posso ler os capítulos que me interessam, tá? Que dizem respeito a mim, que eu vou aproveitar melhor. Terceiro, é o direito de não terminar um livro. É um direito que a gente às vezes se dá e não se dá, né? Mas nós temos o direito de não terminar um livro. O livro não está agradando, abandona, né? Papai do céu não pune leitores que abandonam o livro, tá bom? O livro não está interessante, não é legal, deixa de lado. E aprenda com isso a escolher melhor as suas leituras, tá ok? O outro é o direito de reler, né? Nós temos o direito de ler o mesmo livro várias vezes, porque o livro não muda, mas nós como leitores mudamos. Quinto, nós temos o direito de ler qualquer coisa. Mas esse qualquer coisa significa também que eu posso ler qualquer coisa e ir crescendo como leitor, amadurecendo e escolhendo livros mais formativos, livros que trabalham mais com a formação da pessoa, e não livros só para passar tempo, como produto da indústria cultural que enche a cabeça das pessoas de um monte de porcaria e a pessoa nunca cresce porque só lê bobagem, né? Outra coisa, o direito ao bovarismo, o direito a ler por sensações, emoções, só para tirar tirar do texto aquela sensação daquele momento. Nós temos direito a isso também. Sétimo, nós temos o direito de ler em qualquer lugar mesmo. Você pode ler no trem, no metrô, na condução, onde você estiver, no carro, enquanto tem trânsito, qualquer lugar você pode ler. Inclusive no banheiro, que é um lugar de grandes leituras. Outra coisa, você tem direito de ler uma frase aqui, outra ali. Essa que o Daniel Pena coloca, nós discordamos totalmente. No caso assim, totalmente não, parcialmente, porque nós não temos direito de ler uma frase aqui, outra ali, quando nós não lemos um texto ainda, porque senão nós vamos entender muito mal o texto. Mas sendo o texto que nós temos um conhecimento razoável, já bom, conhecemos muito bem o livro, nós podemos voltar a ele e ler frases soltas, porque nós conseguiremos tirar proveito ainda, tá? Outra coisa foi o que nós falamos hoje. Direito de ler em voz alta. Comece a praticar a leitura de poesia em voz alta. Você vai ver como isso melhora, como isso é bom, como isso é incrível, tá? E o direito de se calar, que é o que nós estamos fazendo agora. Usaremos o direito que o Daniel Penac coloca como último direito, que é o direito de se calar, e nós terminamos a série Direitos do Leitor com silêncio.